paz de Deus, e com a ajuda de Deus vamos fazer mais uma leitura. Dessa vez o livro dos Juízes, capítulo 1. Novas conquistas pelas tribos. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha sorte e pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhava as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali, porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram e a feriram ao fio da espada, e a cidade puseram o fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arba. E feriram a Sesai e a Aimã e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir, Kiriate Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Acaz por mulher. E tomou a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Acaz por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento saltando. E Calebe lhe disse: que é que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo.
Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zevate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome dessa cidade Orma. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Ascalon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. Virar a página. E foi o Senhor com Judá e desprovou as montanhas, porém não expeliu aos moradores do vale, porquanto tinha carros ferrados. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera. E dali expeliu os 3 filhos de Enaque. Porém, os filhos de Benjamim não expeliram aos jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até ao dia de hoje. E subiu também a casa de João a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome desta cidade Luz. E viram os espias e um homem que saía da cidade, e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhe ele a entrada da cidade, feriram a cidade ao fio da espada. Porém, aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então, aquele homem foi-se à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Seá, nem dos lugares de suas jurisdição, nem a Taanaque com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares de sua jurisdição, nem aos moradores de Iblelão com os lugares de sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares de sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais força, fez do cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim aos cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus habitavam no meio deles, em Gezer. Tampouco expeliu Zebulão aos moradores de Equitron, nem os moradores de Naalon. Porém, os cananeus habitavam no meio deles, e foram tributários. Tampouco Azer expeliu aos moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem Acabal, nem Axib, nem a Elba, nem a Afique, nem a Recobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem aos moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes
e Bet-Anate, e apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Herez, em Ajalon e em Sabim, porém prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde a penha e dali para cima. Amém. Até aqui. Até a próxima leitura. Deus abençoe a todos.